Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e de saída, desculpa aqui a voz porque a alergia bateu um pouco aqui esses dias, então tô com a voz meio embargada, mas vamos tentar fazer o vídeo assim mesmo, né? No vídeo anterior a gente falou sobre a questão da corrupção na política, especificamente, e hoje a gente vai falar desse mesmo tema da corrupção, só que dentro da literatura e da arte, inclusive para a gente perceber as diferenças entre política e arte a partir desse tema da corrupção, tá? Antes eu queria dar um recado para vocês que gostam daquilo que a gente está fazendo no canal, tá? Estou lançando aqui duas formas aqui da gente tentar arrecadar mais fundos aqui para o canal, tá? Que são dois produtinhos que a gente está fazendo, que são esse adesivo aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui de perto, né? Que a gente está vendendo por R$5 cada um, tá bom? E a caneca do canal, tá? Ó, também fizemos aqui uma caneca pro canal, tá vendo? Ó, do outro lado, aí você tem aqui o nosso símbolo aí e o de cá, tá vendo? Então a gente está vendendo essa caneca aqui por R$45, tá? E o adesivo por 5. E aí você querendo, a gente ainda não fez aqui aquele esquema de criar aqueles links de venda e tal. Então se você quiser, já pro Dia das Mães, que vai ter agora daqui a uma semana, você pode pedir pra gente aqui, pode deixar o zap, né? Ou então mandar um zap aqui pelo zap que tem aqui embaixo, tá o meu zap que tá aqui embaixo, ou deixar o seu e-mail, enfim, né? O que você preferir, e a gente conversa a esse respeito, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje, né, que a gente vai falar sobre a questão da corrupção na literatura e na arte, tá? E aí eu separei aqui uma sequenciazinha bacana para discutir com vocês, que é o seguinte, né? Vamos começar citando a definição do que é corrupção. Vamos retomar isso que a gente falou, né, no vídeo passado, mas vamos retomar para poder agora partir para uma outra perspectiva, tá? Essa revista aqui, que já é uma revista antiga, né, de sociologia, tá? Aqui, ó, vou mostrar na capa para vocês aqui, uma revista antiga. Tem uma matéria sobre corrupção aqui e eles citam, na página 31, a definição, tá, do Dionísio da Silva, no livro, que é um acadêmico brasileiro, né? E ele, no livro De Onde Vêm as Palavras, ele define que, ele ensina, né, que a palavra corrupção vem do latim corruptione, que significa apodrecimento e decomposição, tá? Então essa é uma palavra ligada, especialmente ele fala aqui, a questão da decomposição dos corpos humanos, né, depois da morte, tá? Então é uma palavra que nasce a partir dessa conexão. E ele fala de outras coisas, a distinção entre privado e público e tudo mais. Enfim, mas é interessante a gente focar nesse sentido inicial, tá? E aí, partindo dessa ideia de decomposição, vamos, antes de chegar, porque a gente vai falar agora desse livro aqui, né, que é um livraço, grande livro, que é o Breviário de Decomposição, né, justamente pensando nesse sentido de corrupção que o Dionísio da Silva coloca pra gente. A gente vai falar desse livro aqui do Cioran, né? Émile Cioran, que é um filósofo romeno, que é um filósofo de base nietzschiana, né? Um cara que estudou muito Nietzsche e assumiu uma postura nihilista ali no início do século XX, mas com uma obra que tem outras nuances também. Mas enfim, esse livro aqui talvez seja um dos mais nihilistas dele, mais pesados, né? Chama-se Breviário de Decomposição e ele vai falar da corrupção aqui. Mas antes eu queria citar para vocês um trechinho do Zizek, né? Desse livro aqui chamado A Visão em Paralaxe, que eu já mostrei também em outro vídeo do canal. E aqui, logo no iniciozinho, na página 14, o Zizek fala o seguinte aqui, ele diz: estruturalmente, o encontro entre a política leninista e a arte modernista não pode acontecer. Em termos mais radicais, a política revolucionária e a arte revolucionária movem-se em temporalidades diferentes, tá? Então ele está dizendo que a arte enquanto revolução e a política enquanto revolução funcionam de forma diferente, e essa é uma das bases interessantes aqui para a gente pensar essa distinção que a gente está fazendo entre arte e política a partir do tema da corrupção, tá? E é claro que ele diz aqui, ele fala da política leninista,
especificamente, ele está falando basicamente do comunismo, né? E a arte modernista, né? São dois movimentos revolucionários, mas em direções opostas, né? Mas mesmo se a gente entender a política de maneira mais ampla, não só a partir da perspectiva leninista ou comunista, enfim, há uma diferença muito importante também entre política e arte, né? Porque chega num determinado momento na política que você tem que fazer uma escolha. Essa é a grande questão, né? E na arte não. A arte é uma coisa muito mais aberta, muito mais radical, no sentido mesmo de não... Né? Chega no limite, você não tem escolha. Você continua, né? Você não para. Inclusive teve gente aí que chegou a encenar o próprio suicídio, né? Numa peça de teatro e tal. Depois a gente pesquisa também para saber isso. Quer dizer, é uma coisa que realmente é bem... É até difícil de falar, né? Mas é bem radical mesmo, né? Uma coisa que não tem limite, né? Já a política precisa estabelecer um limite, e essa é uma distinção importante que o Zizek, de certa forma, fala aqui, né? Mas aí vamos ver como é que funciona essa ideia de corrupção na arte, tá? E a filosofia ajuda a gente a entender isso também, né? Quer dizer, esse livro aqui do Cioran, Breviário de Decomposição, ele tem um texto aqui na página 97 que chama-se justamente Defesa da Corrupção. Olha só, Defesa da Corrupção. E um dos objetivos aqui desse vídeo é mostrar para vocês o quanto que a ideia de corrupção na arte ela tem um sentido que a gente pode chamar até de certa forma de positivo, né? Para o funcionamento da arte, né? Ao contrário da política, que ela acaba ganhando uma conotação negativa no processo ali, no desenvolvimento da questão, tá? E aí é o seguinte, o Cioran fala de várias questões aqui como salvação, moral, os heróis, né, e tudo mais. Então assim, desculpa aqui a voz, mas enfim, vamos lá. Ele fala, né, que toda fórmula de salvação erige uma guilhotina, né? Quer dizer, então ele está colocando que ele vai falando que a verdade só é vislumbrada nos momentos em que os espíritos, esquecidos do delírio construtivo, deixam-se arrastar pela dissolução das morais, dos ideais, das crenças, e etc. e tal. Quer dizer, então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: todo moralismo, né, toda moral, ou seja, toda escolha de um lado, ela demanda obrigatoriamente que você posicione o outro lado num lugar de exclusão, né? Tem esse lado aqui, esse outro lado não pode participar, né? E porque ele é um niilista, evidentemente, né? Então ele chega numa certa posição que é aquela tese do Nietzsche, né? De para além do bem e do mal. Ele chega num determinado momento que ele dissolve essas diferenças todas e chega num ponto que assim, qualquer coisa, né? Tudo que se vende como algo que cria uma distinção é ruim, né? Só que é interessante a gente ponderar aqui que no final desse mesmo verbete aqui, que é um aforismo, né? Que também é uma prática nietzschiana que ele usa, a última frase do texto é interessante, que ele diz o seguinte: o esteta tem horror ao sangue, ao sublime e aos heróis. Só aprecia ainda os farsantes. E, de certa forma, ele escorrega aqui num certo moralismo aqui também, porque o farsante não deixa de ser um moralista, né? É a moral da farsa. Porque se você, do meu ponto de vista, um niilismo radical mesmo, seria terminar dizendo só aprecia ainda os eremitas, por exemplo, né? O eremita, sim, ele abandonou tudo, ele vive num afastamento radical de tudo. O farsante não. O farsante continua ali funcionando ideologicamente, ainda que ele diga que não, né? Enfim, de qualquer maneira, essa ideia do Cioran é interessante para poder mostrar como que, de certa forma, a filosofia mais radical e a arte trabalham com a noção de corrupção, trabalham com a própria forma da corrupção, né? E aí, assim, eu sugiro para vocês inicialmente, para a gente pensar essa questão, vocês imaginem, por exemplo, né? Eu vou voltar a essa questão no final, mas imagine o seguinte, que a gente coloque, por exemplo, o Robin Hood
e o 007 num ringue para brigar. E aí, quem é que você escolhe? Quem é que você vai torcer para quem? Diz aí para mim. E aí no final a gente volta aqui para tentar refletir mais um pouquinho sobre esse exemplo aqui. Mas então, voltando à questão, né? E aí deixo isso aqui para falar no final, né, e tal. E então assim, vamos lá, vamos definir, para a gente poder entender o que significa essa ideia de corrupção na arte, né? Vamos definir o que é arte, né? Claro que teria assim, uma quantidade gigantesca de livros aqui para mostrar, né? E isso dá um curso inteiro, né? Isso aqui é só um vídeo que a gente está fazendo para poder refletir a questão, mas eu escolhi duas referências interessantes que a gente pode usar para pensar isso, tá? Esse livrinho do Ferreira Goulart, chamado Sobre Arte, Sobre Poesia, tá? E aí num trecho aqui na página 95, ele vai dizer, né? O artista é um homem que descobriu que as coisas não são apenas o que se vê, o que erradamente se vê. As coisas dizem mais do que demonstram na sua anônima mudez. O artista é um homem que quer romper a sua individualidade, os limites dela, porque ele sabe que é mais do que aparenta, né? Então, de novo, ó, o artista é um homem que quer romper a sua individualidade, ele continua, né? Quer dizer, a arte ela ganha especialmente a partir do romantismo, mas mais radicalmente a partir da modernidade, uma ideia de ruptura. A arte ela quer sempre romper com o estabelecido, romper com os dogmas, com as regras, com as leis, com as normas, com os costumes, né, com as verdades estabelecidas e etc, etc, etc. Quer dizer, então, o princípio da arte moderna é o princípio da corrupção. A arte é a forma de corromper tudo que está estabelecido, repetitivo, ideológico, né, e etc. Tá? E aí eu chamo a atenção para um outro detalhe, esse mesmo detalhe, na verdade, que é ponderado pelo Pedro Duarte, nesse livro aqui, A Palavra Modernista. Tá? Que ele fala dos manifestos, né? E aí ele chega no momento para falar do manifesto futurista, que é o que inaugura as vanguardas, né? E é interessante que a palavra vanguarda vem do francês avant-garde, que é aquela comissão de frente dos exércitos, né? Que vai ali rompendo ruptura, né? Na guerra, o adversário, tá? E não é à toa que ganhou esse sentido, porque a arte passa a ganhar essa conotação de corrupção das formas estabelecidas, né? E aí o Pedro Duarte diz o seguinte aqui, né? Ele vai falando dos manifestos, fala do aparecimento do manifesto futurista, que foi o primeiro manifesto das vanguardas, né? E diz: parecia prever a sorte não apenas do futurismo, mas de todos os movimentos de vanguarda. Se o futurismo rompera com o simbolismo, o dadaísmo romperia já depois com o futurismo e o surrealismo mais tarde com o dadaísmo, e assim em diante. Cada um combatia o anterior, jogava no cesto do lixo. Ele continua e fala de uma célebre formulação do poeta mexicano Otávio Paz, né, que descreveu a coisa toda como uma espécie de tradição da ruptura, né? É uma forma crítica dele, né, ponderar essa tendência à ruptura da arte moderna. Tá? Isso está na página 72, tá? Desse livro que é bem legal, A Palavra Modernista, tá? Do Pedro Duarte. E aí, assim, se a gente pegar esse exemplo, né, que ele fala que é um exemplo dos movimentos de vanguarda, mas, por exemplo, ligado especialmente à pintura, a gente percebe que todos esses movimentos eles vão colocando em questão uma norma que existia na pintura antes do impressionismo francês, por exemplo, que era a norma do contorno, né? Tem outras questões ligadas a isso, evidentemente, mas essa questão do contorno é bem interessante, porque ela é um detalhe, né? Esse é um detalhe da pintura que vai sendo corrompido por dentro por todos os pintores, por todos os movimentos artísticos até as vanguardas e depois delas, né? Então os impressionistas, por exemplo, começam a fazer uma coisa mais chuviscada, que é para dar uma ideia de movimento. Isso vai se ampliando, vai chegando em figuras como Cézanne, que transforma o contorno numa mancha, o Van Gogh, que transforma o contorno num ondulado, né? E isso descamba para o século XX, os futuristas vão fazendo também aquela ideia de movimento também nos quadros, e depois você tem, né, o dadaísmo, você tem o cubismo do Picasso, que ele corrompe a linearidade de primeiro plano, né, transforma a figura num cubo, né,
E aí o dadaísmo explode, inclusive, a própria figura da pintura como algo isolado do ambiente. E depois você tem o surrealismo, que vai carregar a coisa com aquelas conexões de símbolos radicalmente estranhas, né? E ao mesmo tempo bonitas, né? E que falam a linguagem dos sonhos, mas também uma linguagem do cotidiano, que é o que a gente vê, porque o absurdo está no cotidiano também, né? Então, quer dizer, é uma lógica de corrupção constante das formas, né? Tem muita coisa legal aqui, não dá para mostrar tudo, né? Mas enfim, tem esse livrinho aqui que eu acho legal, que chama-se O Impressionismo, do Maurice Serrolat, tá? Que fala um pouquinho, porque o impressionismo o primeiro movimento que joga nesse nível, né? Do deslocamento dos contornos. Tem o Turner antes e tal, mas enfim, o movimento impressionista bota essa questão do contorno em corrupção, né? E poderia falar de vários outros aqui, mas vamos continuar para poder ver até o tempo aqui, né? Então, assim, dito isso, né, a gente já entende que a corrupção é a moral da arte moderna, né? O que mostra que ela é problemática no sentido, inclusive, de conviver com a política, né? E aí a gente pode passar volta para a filosofia, para a gente pegar uma dica aqui também, que é um artigo do Agamben, nesse livro aqui chamado Profanações, tá? No qual ele fala sobre a paródia, né? Tá aqui na página 37, tá? E a paródia, o que é? É uma forma de corromper uma verdade estabelecida, é uma forma de corromper uma formulação isolada, né? Quer dizer, você pega um símbolo, enfim, né, uma obra, um autor, um personagem, e cria um novo papel para ele, uma nova forma de conexão dele com outras situações ali. O Borges faz muito isso, né? E, enfim, todos os grandes artistas do século XX fazem isso, né? E essa é uma ponderação do Agamben que é interessante, né? E aí, assim, para fazer uma conexão crítica com a questão da política, a gente poderia pensar o seguinte, né? Como é que se faz para enxergar, por exemplo, a ideia de nação ou a ideia de vinculação de alguém ao seu país a partir de uma lógica como a paródia, por exemplo, né? Você acaba chegando numa formulação que é a formulação do Borges, que é o escritor argentino, que é esse cara brilhante aí, que a gente fala muito dele, né? E aqui nesse livro de areia tem um conto aqui, né, muito interessante, na página 17, chamado Urica, né? E aí na página 18 tem um diálogo, né, do outro personagem com a Urica, que ele diz: "E aí perguntou-me de um modo pensativo, o que é ser colombiano?" Aí ele diz: "Não sei", respondi, "é um ato de fé." E aí a Urica responde: "Como ser norueguesa." Né? Então, quer dizer, do ponto de vista da arte, do ponto de vista da filosofia mais radical, a vinculação à nação, a um país, é um ato de fé. Por quê? Porque se você não tiver esse ato de fé, você começa a perceber que a sua própria identidade é formada por símbolos de uma série de lugares diferentes, né? Então, por exemplo, como é que eu posso me considerar? Tem gente que usa uma camisa, por exemplo, 100% negro, né? E aí vamos dizer que a gente fosse trazer isso para a questão da nação, 100% brasileiro. Mas eu gosto do Chopin, por exemplo, que é polonês, né? Eu gosto do Mia Couto, que é moçambicano. Então, assim, eu sou 100% brasileiro, quer dizer, não é só o fato de gostar, né? Porque aquilo ali se incrusta, né? Aquilo ali impregna a nossa identidade, o que a gente é como pessoa, né? Então, sob uma perspectiva artística, filosófica mais ampla, é impossível você se considerar 100% de um lugar, 100% brasileiro, 100% francês ou 100% qualquer lugar, né? Você acaba sendo radicalmente cosmopolita, radicalmente múltiplo, né? A sua identidade passa a ser construída por uma série de símbolos que não são só os símbolos do seu lugar. Ainda mais numa época como a nossa agora, que é uma época radicalmente globalizada. Claro que não de todo, como dizem, né? Mas bastante globalizada. E esses símbolos estão o tempo todo aí flutuando e a gente está se alimentando disso e construindo e reconstruindo a nossa identidade a partir dessas conexões, né?
Então, sob uma perspectiva artística e filosófica mais ampla, ninguém é 100% nada, né? No nível da identidade cultural, né? Então, assim, né, você gosta você gosta de assistir o Barcelona jogar, por exemplo, você tem um pouco de espanhol ali na sua, né, no seu modo de operação em relação ao mundo e tudo mais, né? Então, quer dizer, e aí isso conflita radicalmente no âmbito da política, porque no âmbito da política você vai ter que fazer uma escolha, porque você chega numa hora que é eleição, você chega numa hora que é um projeto de país, de lugar, você tem que fazer né, você tem que escolher entre alguém que tem um projeto para realmente melhorar a saúde do seu bairro e alguém que não está nem aí para isso, né? E aí você tem que, vamos dizer assim, né, você tem que se desgarrar dessa multiplicidade radical e escolher um ponto específico para poder atuar, né? Aí está a grande diferença que inclusive o Zizek pondera ali naquela citação que eu coloquei no início, né? Então a política revolucionária, de certa forma, ela caminha numa direção diferente da arte revolucionária. Chega no momento que elas conflitam e você tem que, né, ou você funciona de um jeito ou você funciona de outro, né? Você pode funcionar dos dois jeitos até certo ponto. Chega num certo ponto que você tem que escolher, né? E aí, assim, interessante só, porque inclusive tem outras formas até mais radicais, né, de atuação, aspas, política da arte. Quando a arte, quando a arte desemboca na política, ela sempre desemboca de uma maneira revolucionária, radical, né? E aí eu acho que um dos livros mais radicais que eu já li a esse respeito é esse livro aqui, que chama-se Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, né? Do Hakim Bey, que é uma figura da contracultura americana, né? O livro é interessantíssimo, esse livro aqui é genial, genial, e chega num ponto que ele sugere várias coisas aqui, tipo arte-sabotagem, né? Está aqui na página, se não me engano, a página 21, né? E aí ele fala de várias coisas aqui, né? A arte-sabotagem não pode nunca procurar o poder, apenas renunciar a ele, né? Quer dizer, na política não tem como, você tem que escolher um lado ali para você poder participar do processo, né? Ou você faz parte de um projeto de poder ou você faz parte da oposição, né? Não tem jeito. E aí ele vai falando, né, da criação através da destruição, né? Olha só, é interessante. E tem umas coisas pesadas aqui que ele sugere. Vou até dar um exemplo aqui bem escatológico que ele fala, não lembro aqui a página, mas ele diz que em certo sentido para poder corromper essa lógica meio purista, por exemplo, das agências bancárias, é interessante alguém chegar lá de alguma maneira ou de outra, entrar na agência bancária e cagar no caixa eletrônico e ir embora, deixar o cocô lá para poder feder o ambiente e aquele fedor ali servir como uma espécie de contraponto àquela pureza muito, né, angelical que esconde uma certa lógica de poder exagerado dos bancos, né? Para vocês verem a radicalidade da arte no sentido quando ela se envolve com a política, né? E a contracultura americana foi muito isso, e a arte de maneira geral no mundo todo foi muito isso, né? Sempre romper com as normas, deslocar o que está muito repetitivo, né? A gente estuda aqui, eu falei do Caetano Veloso também no vídeo anterior, quer dizer, é um cara que se você estuda a obra dele é isso, né? Ele está o tempo todo conectando e desconectando, né, os mecanismos ali de funcionamento da arte dele, da música e tal, está dialogando com outros campos e está sempre insatisfeito, querendo mudar o negócio, quer dizer, esse é o funcionamento da arte corrompendo aquilo que já está muito estabelecido, né? Vou ver aqui o tempo. Então, assim, só para fechar, a gente fala da literatura, né? Então, na literatura estrito sensu, tem várias pessoas, né, vários autores que são revolucionários, né? O Baudelaire, por exemplo, está aqui os poemas em prosa do Baudelaire, né? O Fernando Pessoa, está aqui o livro do Desassossego. Os heterônimos do Fernando Pessoa são uma corrupção radical, né, da própria noção de autoria, né? O James Joyce, né, que tem o Ulisses também, que é um trabalho fantástico no sentido de corromper, né, porque ele mescla línguas diferentes, enfim, uma quantidade gigantesca ali de rupturas que ele faz, né? O Samuel Beckett, aqui estão os últimos textos do Beckett, né, Companhia e outros textos. Esse conto Companhia é pesadíssimo, né? É um deslocamento gramatical radical assim, né, que ele faz.
O Stefano Mallarmé também, né, que eu não tenho aqui em papel, né, só em PDF, mas enfim, que tem o Lance de Dados, que é um poema muito radical também de ruptura. E mais recentemente o Mia Couto, está aqui esse livro de contos, Cada Homem é uma Raça, né? Evidentemente que tem vários outros nomes aqui, mas eu estou dando apenas alguns exemplos de pessoas que jogam com essa coisa da ruptura, tá? E aí, para fechar, né, voltamos àquela questão que eu levantei, né, no início do vídeo. Quer dizer, no embate ali, no ringue, entre o Robin Hood e o 007, quem você escolhe? Se você for um artista, né, por exemplo, pega o caso do Porta dos Fundos, né, que é um programa aqui do YouTube que faz sátiras, paródias e tal. Quer dizer, ele joga num nível artístico, né? Ele vai pegar os dois e vai deslocar, né? Vai fazer um 007 gay, né? Vai fazer um Robin Hood vestido de freira, enfim, né? Ele vai querer deslocar o tempo todo, ou vai fazer sei lá, um Robin Hood de terno, né? E um 007 fumando maconha, de repente, entendeu? Alguma coisa bem radical para deslocar esses símbolos do seu lugar fixo, né? Agora, na política, chega um ponto que você tem que escolher, né? Ou você torce para o 007, que é um espião americano, do Império Americano, né? Ou você torce para o Robin Hood, que está ali querendo roubar do rico para dar para o pobre, né? Eu, particularmente, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Robin Hood, né? Estou até vestido aqui de Robin Hood hoje, aqui, entendeu? Enfim. Então é isso, tá, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Essa ideia é mais para mostrar a ideia de corrupção, né? Como essa coisa da corrupção demonstra nitidamente a diferença entre um certo limite que existe ali entre arte e política, né? E que torna, inclusive, a arte inviável em certas perspectivas políticas, né? Não dá para ser artista na hora de fazer um projeto político para o país. Não dá para ser totalmente artista, melhor dizendo, né? Dá para você ser artista, mas até o penúltimo capítulo. Chega no último capítulo, você tem que fazer uma opção. Ou você faz para cá ou você faz para lá, né? E no caso da arte, não. Você não tem essa escolha. A arte está o tempo todo deslocando, né? Você criou ali o 007 de fralda, daqui a pouco você tira a fralda dele, encheu o saco, você bota ele de freira, daqui a pouco você desloca ele para uma outra, bota ele fumando maconha. Não tem jeito, entendeu? O artista está o tempo todo rompendo com o estabelecido. Então é isso, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado aí, tá? E a gente se fala no próximo vídeo, que vai falar sobre as mulheres, tá? Conectado aí com o Dia das Mães, beleza? Então um grande abraço aí e até a próxima. Valeu!